Cassação da permissão para dirigir. Esse é um dos temas mais polêmicos de quem atua na regularização do CNH. Por quê? Porque vários DETRANs não instauram processo administrativo de cassação da PPD. Eles simplesmente efetuam um bloqueio no prontuário do condutor, impedindo ele de retirar, de renovar o seu documento de habilitação, pegando então a CNH, né, que é o documento definitivo. E aí, até onde que isso está certo, até onde que isso está errado? Eu vou trazer toda a interpretação da norma, as possibilidades de atuação e até uma dica aqui de interpretação que vem lá do veto do artigo 264. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Vem comigo aqui que eu vou tratar desse tema nesse vídeo. Meu nome é Ademir Santos, seja bem-vindo ao Trânsito na Prática. Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Ademir Santos aqui, mais um vídeo com conteúdo de qualidade para você que está aqui nos acompanhando em um dos nossos canais, das nossas redes aqui de comunicação. Seja muito bem-vindo ao Trânsito na Prática e hoje nós vamos falar sobre cassação da PPD. Esse é um tema muito polêmico. Constantemente eu tenho alunos, seguidores que me perguntam, poxa, o cliente cometeu algumas infrações no período da permissão e no momento da renovação não se instaurou um processo administrativo. Quando que pode, quando que não pode, esse tipo de coisa, não é isso? E aí eu preciso que você vá lá no seu código de trânsito, se você não tem um código, vá lá no CTB Planalto, entra na internet, né? CTB Planalto, você vai pegar a lei seca e vai ler o capítulo 14, que trata da habilitação. Começa lá no artigo 140, tá bom? Mas nós vamos, nesse momento, trabalhar o artigo 148 do CTB. O artigo 148, ele trata dos exames de habilitação, quem que vai aplicar esses exames, etc, tá? E ele fala que os exames de habilitação, toda essa parte da habilitação, vai ser regulamentado pelo CONTRAN. Olha que interessante. Então, de acordo com as normas do CONTRAN. Aí, se você for lá no parágrafo 3º, o parágrafo 3º ele fala que a CNH será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. E aí o que eu quero trazer aqui para você? Primeira coisa, leia o capítulo 14 do CTB, que começa lá no artigo 140. Dê ênfase no artigo 148, que eu trouxe para você aqui, e aí mais precisamente no parágrafo 3º. Então, 148, parágrafo 3º do CTB, ele fala que a CNH ela vai ser conferida ao condutor depois de 1 ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração grave, nenhuma gravíssima, ou que ele não seja reincidente na infração média, de natureza média. Ou seja, 7 pontos, cometeu uma gravíssima, já foi. 5 pontos, cometeu uma, já foi. Ou 2 de 4, reincidência na média, tá bom? E aí eu quero que você entenda o seguinte, o documento de habilitação, ele não é a pessoa que adquire o documento de habilitação, ela não tem um direito adquirido sobre ele. É uma licença que lhe permite conduzir o veículo, tá? E ela pode ser retirada a qualquer momento. Essa é a primeira situação. Quando a pessoa vai lá e passa pelo processo de habilitação, o primeiro documento de habilitação concedido a essa pessoa é a PPD, Permissão para Dirigir. E aí então esse permissionário fica num período de prova, num período de experiência, numa avaliação por 12 meses. Se ele não cometer nenhuma conduta que infrinja a norma, né, que ele vai ser testado na prática, né, vai colocar lá ser supervisionado. E como que ele vai ser supervisionado? Através da sua conduta, e aí o DETRAN, né, o órgão de trânsito, ele vai visualizar isso através do cometimento de infração. Então, se cometeu uma gravíssima, uma grave ou 2 médias, aí
ele não vai ter o direito do quê? De lhe ser conferido a Carteira Nacional de Habilitação, que é a habilitação definitiva, como eles dizem popularmente. Perfeito até aí? Olha que interessante o parágrafo 4º. O parágrafo 4º ele fala que a não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Ou seja, se a pessoa cometeu grave, gravíssima ou for reincidente na média, nos termos do parágrafo 3º, não é isso? O parágrafo 4º fala o seguinte: se ele cometeu alguma dessas situações, grave, gravíssima ou reincidente na média, ele não vai ter, não vai poder, além de não poder renovar seu documento de habilitação, né, ser concedido a habilitação, a CNH, ele vai ter que passar pelo processo de habilitação tudo de novo, não é isso? É o que está lá no parágrafo 4º. Então ele vai ter que voltar para a autoescola e fazer o processo tudo de novo. As aulas, as provas, toda vai partir do início tudo de novo, tá bom? Essa é a situação. Mas até agora, Ademir, eu não entendi aonde fala aqui da questão de não se instaurar ou de se instaurar um processo administrativo para cassar a PPD. Esse dispositivo ele trata da cassação da PPD, sim ou não? E aí você vai ter que ir também lá na resolução 723 do CONTRAN, no artigo 21. Então, o artigo 21 da resolução 723, que trata, diga-se de passagem, resolução 723, ela revogou a resolução 168, tá? Perdão, 182. Então, a resolução 723 revogou a resolução 182 do CONTRAN e ela trata dos procedimentos administrativos de suspensão, cassação e o que for relacionado à PPD também está nessa resolução 723 de 2018, beleza? Resolução 723 que revogou a antiga resolução 182 de 2005, perfeito? Vamos lá então dar uma olhadinha. Artigo 21 da resolução 723, estou colocando a referência aqui. A não concessão do documento de habilitação nos termos do parágrafo 3º do artigo 148 não caracteriza a penalidade de cassação da permissão para dirigir. Olha aí que interessante essa questão. A não concessão da habilitação nos termos do 148, parágrafo 3º, não caracteriza penalidade de cassação da PPD. Isso é o que está previsto no artigo 21 da resolução 723. Poxa, mas e aí então? Como é que fica a interpretação desse texto? E aí eu preciso que você estude um pouquinho sobre a questão das penalidades inseridas no CTB, tá? Então, o artigo 256 do CTB, ele elenca a relação de penalidades aplicadas na via administrativa pela autoridade de trânsito. E aí começa pela advertência por escrito e vai indo, e aí, salvo engano, inciso 6 do artigo 256, é um dos incisos lá, salvo o melhor juízo, inciso 6, ele trata da cassação da PPD. Então, a primeira coisa, só para você entender como que está funcionando, você compreender a interpretação correta desse tema, cassação da PPD. As penalidades na via administrativa estão inseridas no CTB, lá no artigo 256 e incisos. Um dos incisos traz a penalidade de cassação da permissão para dirigir, PPD. Então, existe sim uma penalidade de cassação da PPD, assim como há a cassação da CNH, não é isso? Mas, Ademir, quando se caça uma CNH, não abre um processo administrativo? Sim. Quando se suspende uma CNH, a pessoa comete algumas infrações durante um período, e aí atingiu lá 20, 30 ou 40 pontos. Não se instaura um processo de suspensão? Sim. E por que nesse período de 12 meses, se a pessoa cometer uma infração grave, gravíssima ou ser reincidente na média, não se instaura o processo? Porque são situações distintas.
de acordo com a atual norma, tá? Eu vou trazer a interpretação da norma e como ela é interpretada também pela administração. E depois eu vou trazer o meu parecer, né, o meu posicionamento pessoal sobre isso. Então, hoje, com a forma com que o CTB está tendo sido revogado o artigo 264, lembre-se desse artigo, anote aí, artigo 264 do CTB, que nós vamos falar dele já, tá? O artigo, deixa eu até colocar aqui de novo, peraí. O descumprimento do artigo, deixa eu pôr aqui, o descumprimento do artigo 148, parágrafo 3º do CTB, ele é considerado um mero descumprimento de norma e não uma penalidade. Então é uma regrinha. A regrinha é o seguinte, 140 traz lá processo de habilitação, 148 traz lá sobre os exames, etc. E aí o parágrafo 3º ele fala, para ser conferida a CNH, o interessado, né, ele não pode cometer nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente na média. Então, é a famosa regrinha que você coloca para o seu filho. O filho, quando pede um presente no final do ano de Natal, você vai lá, que os pais, né, geralmente falam, olha, você tem que se comportar, tirar nota boa na escola, porque se você pisar na bola, eu não vou dar presente de Natal, Papai Noel não vai vir. Não é isso? Basicamente, é a mesma coisa. O Detran está falando o seguinte, ó, eu estou te dando a chance de você dirigir esse um ano, mas se você pisar na bola, grave, gravíssima ou reincidência na média, eu não autorizo você continuar dirigindo. Simples assim, você vai perder a sua licença. Não é isso? Que não é um direito adquirido, é uma permissão. Não é isso? É uma licença. E aí, então, no caso do descumprimento, ele não recebe, é um mero descumprimento da norma e não é tratado como uma penalidade, tá? Uma vez que eu coloquei aqui para você, ó, essas normas são estabelecidas pelo CONTRAN, não é isso? O CONTRAN editou antigamente a 182, depois veio a 723 do CONTRAN, então a resolução 723, que é a norma atual, ela trata no artigo 21 que a não concessão do documento de habilitação, previsto lá no artigo 148, não caracteriza a cassação. É um mero descumprimento. E aí olha só o artigo 28 para complementar, né? Falando que as disposições dessa resolução aplicam-se no que couber a PPD, não é isso? E aí olha o parágrafo 1º. Havendo prazo a ser cumprido em relação a qualquer uma das penalidades previstas nessa resolução, aplicada ao condutor portador da PPD, o reinício do processo de habilitação, que trata o parágrafo 4º, né, que é aquele processo de voltar tudo para a autoescola de novo, o parágrafo 4º do 148, somente se dará ao fim desse prazo, ainda que a CNH tenha sido emitida em razão de efeito suspensivo, tá? E olha aqui mais uma vez, isso aqui eu vou explicar melhor já num fluxograma, tá? E olha o parágrafo 2º aqui. A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade do atendimento do parágrafo 3º do 148, não exige instauração do processo administrativo. Então veja mais uma vez, a resolução 723 no artigo 28, parágrafo 2º fala, olha, o descumprimento do artigo 148, parágrafo 3º, não tem necessidade, não necessita de uma instauração de um processo administrativo, ou seja, não é considerada uma penalidade de cassação da PPD, tá? E aí, olha só que interessante, quando que vai ser então instaurado um processo de cassação? Antes de eu falar disso, deixa você entender uma coisa, fazer com que você entenda uma coisa. Todas as vezes com que o condutor ele cometer então uma infração grave, uma gravíssima ou ser reincidente na média, o momento adequado é que ele recorra da multa. Se ele não recorrer da infração no momento da notificação da autuação, notificação da penalidade, ele perdeu o momento apropriado, de acordo com essa interpretação aqui da resolução 723. Ele vai recorrer da infração, como foi um descumprimento, né, da norma, lá no final ele não vai poder pegar, né, então, requerer a seu documento definitivo de habilitação, que é a CNH. Né? Então vamos ilustrar durante o ano, conforme
foi acontecendo as peraltices da criança, ela já tem que justificar. Quando o pai fala lá, ó, pisou na bola aqui, olha que não tem presente, ele já vai ter que se justificar, se redimir ali no momento, né? Não lá no final do ano. No final do ano não vai adiantar, ele tem que se redimir no momento, é a mesma coisa. No cometimento da infração, ele tem que se redimir nesse momento. Como? Recorrendo da multa, recorrendo da infração, tá ok? Dentro dessa situação. Agora, quando que vai existir, então, a cassação da PPD? Deixa eu colocar na tela aqui para você entender melhor essa situação. Então, vamos seguir aqui na tela comigo. Olha só esse fluxograma aqui, você vai compreender perfeitamente. Então, na linha do tempo, a pessoa, ela adquiriu, né, ela foi aprovada no processo de habilitação e conquistou aí a sua permissão para dirigir, a PPD, tá ok? E essa permissão, ela tem validade de 12 meses, não é isso? Ela tem a validade de 12 meses, momento em que ele vai solicitar a concessão do documento de habilitação definitivo, que é a CNH. Mas nesse período de 12 meses, ele não pode cometer nenhuma grave, nenhuma gravíssima ou ser reincidente na média, correto? Mas e se ele cometer, então, ó, antes disso, né? Então, ele tem lá os mais 3 ou 5 anos de habilitação, de acordo com a validade do exame, né? Então, só para ilustrar essa figura aqui, os primeiros 12 meses, PPD, pegou o documento definitivo, aí ele vai ter, se for, dependendo da idade do exame, né? O médico ele vai avaliar, mas ele vai ter mais 3, 4 ou 5 anos. Via de regra são 5 anos, não é isso? Então, ele vai ficar nessa questão. Mas voltando aqui para o que interessa, olha só. E se nesse período ele cometeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 infrações de 3 pontos. E aí vem comigo aqui, ó. Não posso cometer nenhuma grave, nenhuma gravíssima ou ser reincidente na média, que é uma infração de 4 pontos. Então, 2 de 4, 1 de 5 ou 1 de 7, ele já não pode, pisou na bola, perde o direito da concessão da CNH, não é isso? Mas e se ele cometer aí, ó, 7 infrações de 3 pontos? Ele vai poder renovar, né, o documento de habilitação dele? Vai ser concedido o documento definitivo, a CNH? Sim, vai ser concedido, porque as regrinhas lá são infrações mais graves. Então, gravíssima, grave ou média. Leve não fala nada. Então, se ele cometer 7 infrações leves durante os 12 meses, ele vai renovar o documento e vai ser concedida a habilitação, né? A Carteira Nacional de Habilitação. Porém, ele alcançou aí o cômputo de 20 pontos, não é isso? 21 pontos. E aí, na regra antiga, eu estou colocando aqui até nessa situação, porque esse slide aqui é um pouquinho antigo, mas hoje nós temos aquela questão ainda dos 20, 30 ou 40 pontos, não é isso? Então, deixa eu até corrigir aqui na hora aqui com vocês, porque quem sabe faz ao vivo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, suponhamos que vai ser mais difícil ainda, né? Mas que ele atingiu 40 pontos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar de novo na tela aqui. Aqui. Legal. Vamos lá de novo, ó. Suponhamos que esse permissionário, ele foi cometendo infrações no período de 12 meses e chegou ao cômputo de 40 pontos. Que aí, pela Lei 14.071, essa é a regrinha, né? Não é nenhuma infração gravíssima aí, então ele tem a possibilidade de 40 pontos, certo? Atingiu os 40 pontos, aí a PPD dele não vai ser cassada, mas vai ser instaurado um processo de suspensão do direito de dirigir, não é isso? Então tá aqui, um processo de suspensão onde ele será penalizado no mínimo 6 meses. Tá acompanhando comigo aqui?
Então imagine o seguinte, 12 meses de permissão, nesses 12 meses ele não cometeu gravíssima, não cometeu grave, nem 2 infrações médias, ou seja, só cometeu infrações leves. Aí nesse contexto já era difícil. Com agora a regra dos 40 pontos, vai ser mais difícil ainda de você encontrar isso. Porém, estou te explicando aqui como vai ser cassada a PPD. Então, nesse período de 12 meses, se ele computar 40 pontos, aí sim se instaura um processo de suspensão, cuja penalidade vai ser de, no mínimo, deixa eu pegar aqui a apontadora laser, penalidade vai ser de no mínimo 6 meses, correto? E se nesses 6 meses, por exemplo, ele for abordado conduzindo o veículo no período da suspensão, cometeu uma infração, mesmo que sem abordagem, mas não indicou o condutor, aí sim ele vai ter um processo de cassação da permissão para dirigir, conforme essa regrinha aqui. Então você entende que é diferente o descumprimento de o mero descumprimento de uma norma para realmente a instauração do processo de cassação? E aí você deve estar pensando assim, pô, mas isso nunca vai acontecer, Demir, isso é muito difícil. Concordo. E te digo mais, e aí eu vou colocar você para pensar e criar uma tese. E eu digo para você, nenhum advogado fez isso ainda. Não vi nenhuma tese, pelo menos aqui no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, eu não vi nenhum processo com essa argumentação. E é algo que vai ter que ser levado muito adiante até lá o STF. Mas nós, advogados, temos essa função. Então, eu estou te dando munição para quê? Para você trabalhar essa tese de acordo com a necessidade do seu cliente, tá? Imagina o seguinte, ó. As penalidades do CTB estão inseridas no artigo 256, correto? Os artigos seguintes, eles vão pormenorizar cada penalidade. Inclusive, 258 e 259 trata da multa, 261 trata da suspensão do direito de dirigir, o 263 fala da cassação, e aí o 263 fala da cassação da CNH. E o 264, quando o CTB foi criado lá em 97, o artigo 264, quando o projeto de lei foi levado ao presidente da República, o artigo 264 ele trazia a definição de como seria a cassação da PPD. E apesar de não estar aqui no slide, eu estou com ele na tela aberto aqui, ó. Eu peguei o motivo do veto, porque esse artigo 264 ele foi vetado pelo presidente da República da época, tá? E aí, olha só o texto que previa o artigo 264 do CTB. Artigo 264. A cassação da permissão para dirigir dar-se-á no caso de cometimento de infração grave ou gravíssima ou ainda reincidência na média. E aí o veto desse artigo 264 foi justamente por quê? Porque o artigo 148, parágrafo 3º, já trazia esse contexto. Olha só as razões do veto. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 148 tratam adequadamente da matéria, uma vez que impõem a suspensão do direito de dirigir e obrigam o condutor detentor da PPD, da permissão para dirigir, a reiniciar o processo de habilitação, caso, no período de 1 ano, tenha cometido infração grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Ou seja, nesse caso, gente, o que o presidente da República sancionou? Ele sancionou porque tinha 2 dispositivos na mesma lei, tratando do mesmo assunto. O artigo 148, parágrafo 3º e 4º, e o artigo 264. E aí ele sancionou um falando, ó, já tá escrito ali, né, no 148. Então, apesar de não existir uma definição específica da penalidade da PPD, né, de cassação da PPD, lá no capítulo das penalidades, há uma interpretação dupla aí sobre essa questão. Alguns entendem, 148 trata que é mero descumprimento. E aí a cassação da PPD
vai ser nesse sentido aqui, ó, certo? Cometer infrações leves que atingem o ponto, a pontuação mínima, né, para se instaurar um processo de suspensão. E aí, nesse processo de suspensão, se ele for conduzido, flagrado conduzindo o veículo, aí sim ele vai ter a PPD dele cassada, tá? E aí, mas aqui ele já não está com o documento de habilitação definitivo? Sim, mas ele está sobre a égide aqui de uma penalidade que teve seu fato gerador lá na PPD. Então, cassando a PPD, ele vai ter lá que cumprir todo o processo de habilitação de novo. Vai ter que cumprir o artigo 148, parágrafo 4º. Fechou até aí? E aí, olha a dica aqui. A dica é o seguinte. Em uma tese administrativa você não vai conseguir, provavelmente, por quê? Porque já existe a previsão do 148, a interpretação da administração é essa, e o CONTRAN já regulamentou falando o seguinte: 148, parágrafo 3º e 4º não é penalidade de cassação. Ou seja, cassação para o CONTRAN é isso aqui, ó. É do jeito que está aqui na tela. Cometeu infrações de natureza leve, até atingir a pontuação para a instauração de um processo de suspensão, e nesse período de suspensão ele foi abordado, ou então que ele tenha cometido alguma infração sem indicar o condutor. Aí sim gera cassação, correto? Então você vai ter que trabalhar no judiciário, vamos falar no administrativo. Se o condutor, ele te procura no momento da renovação, tenha cometido lá grave, gravíssima ou reincidência na média, nos termos do 148, parágrafo 3º, o que você vai fazer aqui? Você vai trabalhar a nulidade das infrações. Administrativo eu consigo? Recurso intempestivo depende muito da região, do órgão. Se você ver um erro muito crasso, de repente você pode entrar com recurso intempestivo ou um pedido de autotutela. Mas eu tenho percebido, pelo menos aqui na minha região, que o recurso intempestivo está muito difícil de se conseguir êxito, tá? Então, provavelmente você vai ter que trabalhar na via judicial. Na via judicial, você vai poder entrar com uma ação anulatória do auto de infração, você vai poder, de repente, se não for a pessoa, você não pode obrigá-lo a indicar uma pessoa que não estava conduzindo, mas, de repente, você pode perguntar para ele: era você quem estava conduzindo o veículo? Foi feita a indicação do condutor na época, não foi? E aí você pode trabalhar com uma indicação do condutor na via judicial também, tá? Então essa é uma possibilidade. E aí, se for na via judicial, você pode ainda trabalhar a tese de que a ausência de instauração do processo, cerceamento de defesa, né, sem a instauração de um processo de cassação da PPD, por quê? Com base na interpretação do artigo 148, parágrafo 3º, que está equivocada perante a administração pública. Se o 264, que tratava da penalidade de cassação, foi vetado, ele foi vetado justamente porque esse texto estava lá. Mas entende-se o seguinte: olha, estou vetando aqui porque já tem lá. Então, para mim, é cassação da PPD, sim, aquela regrinha lá, tá? Então, você pode trabalhar com essa tese também, beleza? Então é isso, um videozinho que eu achei que eu ia gastar aí 5 a 10 minutos, acabou sendo 28 minutos, mas 28 minutos de conteúdo, né? Eu não fico aqui enchendo linguiça. Eu quero te pedir então que você curta esse vídeo onde quer que você esteja assistindo, faça seu comentário aqui na sua região, como que funciona. Você já viu algum processo de cassação da PPD realmente na prática? Já viu isso acontecer? Eu confesso que eu nunca vi uma cassação da PPD acontecer na prática, tá? Porque é muito difícil, já era difícil com 20 pontos, agora essa regra de 40, então, mais difícil ainda. Qual é a sua interpretação, de acordo com o que eu falei, considerando que o 264 foi vetado e ele tratava da penalidade de cassação da PPD, e aí foi vetado justamente porque já tinha no 148. Qual é a sua interpretação? 148 é um mero descumprimento de norma ou é justamente deve ser considerado uma cassação, né? E aí
cabe, então, uma discussão ao Poder Judiciário, isso pode ser levado até o STF, e é assim que nós trabalhamos, obtendo êxito nas demandas. Não é do dia para a noite, não é rápido. Direito de trânsito não é uma advocacia que você tem um resultado rápido, ela é realmente lenta. Você precisa saber as estratégias para isso, beleza? Então deixa seu comentário aqui, espero que você tenha gostado e logo mais eu trago outros conteúdos para você aqui. Pode até colocar aqui também o que mais você quer, qual é a dúvida que ficou sobre esse tema e a gente vai batendo um papo. Quais outros temas que você quer, coloca aqui que a gente vai batendo esse papo, beleza? Um forte abraço do professor Ademir e até a próxima.